Ok, eu sou o professor Ronald Moura, certinho, professor de Direito Administrativo. Ficamos também com uma parte lá que fala de ética do serviço público e o seu professor de processo penal, tudo bem? Então, professor, vamos começar a aula de hoje. Joga aí, professor, o slide, olha aí, começando a aula aí, olha aí o professor aí, esse é o professor. Veja que não tem diferença da foto para o que você está vendo agora, tudo bem? É o mesmo cara, ok? Professor, me diz uma coisa, antes de começar, volta para mim aqui, cameraman, volta para mim aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Professor, nós vamos estudar a Lei 8.112. E aí, o que é que eu quero que você entenda? A Lei 8.112, a gente pode chamar, algumas pessoas chamam assim, ó, presta atenção aqui no quadro. Algumas pessoas chamam assim, ó, regime, o que é, professor? Regime jurídico único. Regime jurídico único. Algumas pessoas chamam assim. Algumas pessoas chamam só também de estatuto. Estatuto dos servidores públicos, né? Servidores públicos. Professor, tudo isso é a mesma coisa. Sabe o que é interessante? Quando eu digo assim, ó, regime, tá fazendo regime em casa, tá? Regime é um padrão que você passa a seguir. Então, regime é um padrão que você passa a seguir. Então, o que é que eu tenho? Regime, qual é o padrão, professor? Qual é o padrão jurídico? Qual é o padrão de normas, professor? Qual é o padrão de normas? Ele é único? Exatamente. Para o servidor público, o único padrão de normas é a Lei 8.112. Tudo bem? Então, professor, às vezes eu vou me deparar com regime jurídico único, às vezes eu vou me deparar com o que, professor? Estatuto dos Servidores Públicos, professor, civis federais, ok? Agora, professor, olha, não existe outra saída. Você vai se deparar com questões da lei. Então, não tem saída. Nós vamos ler a lei. Nós vamos interpretar a lei. Nós vamos ficar atrelados à lei. Estamos juntos? Não tem outra saída. A lei é o foco, a lei é o local para acertar. E a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Professor, por que eu estou dizendo isso? Porque a lei nós vamos conhecer. Não tenha dúvida disso, tá bom? A lei, nós vamos passar por ela de uma forma bem tranquila. Então, joga o slide aí, cameraman. Ok, se você observar, você tem, eu chamei assim, ó, regime jurídico, Lei 8.112 para o DEPEN. É isso que está cobrando lá, professor, é isso que está exigindo no teu concurso público. Por tal, o que é importante? É importante que a gente passe, professor, a analisar os primeiros artigos, onde ele chama de disposições gerais. Gente, disposições gerais caem. E olha o que diz o artigo 1º, diz assim, ó, das disposições preliminares. Esta lei, olha que interessante, ó, esta lei institui o regime jurídico, ou seja, o padrão de normas dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive em regime especial, e as fundações públicas federais. Professor, por que eu tenho que ficar atento? Gente, ó, vamos tentar resumir esse artigo? Preste atenção. Esta lei, volta para mim aqui, ó, esta lei, ela se aplica a quantas pessoas? Uma. Ela só se aplica a uma pessoa, aos servidores públicos civis. Estamos juntos? Então diz para mim aí em casa, ó, essa lei se aplica a quantas pessoas? 2? 3? Não, uma. Os servidores públicos civis. Agora, os servidores públicos civis, de quantas esferas? Vai para o slide, cameraman, vai para o slide. De 3 esferas. Essa lei se aplica a quantas pessoas? Uma. De quantas esferas? 3. Quais são elas, professor? Ou da União, ou das autarquias, ou das fundações públicas federais. Então, quer dizer, volta para mim, ó, professor, essa lei se aplica a quantas pessoas? Uma. Quando ele quer que você erre, ele bota assim, ó, a Lei 8.112, que se aplica aos servidores públicos civis e militares, já está errado, porque essa lei se aplica a quantas esferas? Uma. Não, 3.
Agora, quantas pessoas? Uma. Não esquece. Não fica pensando que eu vou te perguntar sempre na ordem, não. Então, essa lei se aplica a quantas pessoas? Uma. De quantas esferas? 3. De quantas esferas? 3. E quantas pessoas? Uma. E quem é a pessoa? Servidor público civil. E de quantas esferas? Da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Vai para o slide de novo. Aí ele diz assim, ó, as autarquias, se liga, inclusive é de regime especial. Gente, focado, foca, olhando para o slide. Essa lei se aplica a quantas pessoas? Uma. De quantas esferas? 3. Inclusive é de regime especial. Agora, olha como é a pergunta que vai aparecer para ti. Vai aparecer assim, ó. Podemos afirmar que a Lei 8.112 se aplica aos servidores públicos civis da União e dos Estados. Certo ou errado? Tá errado, porque ela se aplica a quantas pessoas? Uma. E de quantas esferas? 3. Ou é da União, ou é das autarquias, ou é das fundações públicas federais. Gente, volta para mim aqui, ó. Não tem como fugir disso. Ele vai dizer, ó, diz aí para mim na tua casa certo ou errado. Esta lei 8.112 se aplica aos empregados públicos? Não, não está na lei. Se aplica aos servidores públicos? Sim, os civis. Se aplica aos servidores públicos civis e militares? Não, porque é só os servidores públicos civis. Se aplica às sociedades de economia mista? Não. Se aplica às autarquias estaduais? Não, porque é da União, autarquias e fundações públicas federais. Então, ó, professor, agora tu não tem noção de quantas vezes esse artigo já caiu em prova. E você só erra se você quiser, porque essa lei se aplica a quantas pessoas? Uma. De quantas esferas? 3. Ou é autarquia, ou é fundação pública, ou então ao próprio União. Então, União, autarquia e fundações públicas. Professor, e as autarquias? Inclusive é de regime especial. Ah, professor, um exemplo. A autarquia, se é especial, o nome já está dizendo, as agências reguladoras são autarquias de regime especial. A ANS, a ANP, a NTT. Então, professor, não tem como dar errado, não tem como dar errado. E, professor, como é que eu provo primeiro? Qual é o número do estatuto? Lei 8.112/90. Então, diz para mim aí, ó, qual o número da lei? Exatamente. E qual o ano da lei? Perfeitamente. E se aplica a quantas esferas? Não é uma, são 3. É autarquias, professor, na ordem, a União, o próprio ente desconcentrado, a própria União. Então, ó, a União, professor, as autarquias, inclusive de regimes especiais, e as fundações públicas. Segue a aula, cameraman. Ok, professor. Aí vamos para o artigo 2º. Ele diz o seguinte, ó, para efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Ei, doutor, deixa eu te falar uma coisa aqui para você ficar focado. Vem para mim, ó. Veja bem, cargo público, toda essa lei gira em torno do que eu vou chamar de cargo público. Tanto é, ó, vamos lá, professor. Formas de acesso a cargo público seria uma. Outra, professor, vacância do cargo público, provimento do cargo público, licença do cargo público, tudo, férias do cargo público, tudo, essa lei toda, ela gira em torno de cargo público. Você não pode errar, tudo bem? Então, toda essa lei, ela gira em torno do cargo público. É por isso, professor, que quando você se depara com o seguinte questionamento, ó, quando você se depara, professor, para efeitos desta lei, quem é, professor servidor, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, se eu pergunto assim, ó, quem tem cargo público? Você diz o quê? Servidor público. Então, de novo, quem tem cargo público? Servidor público. E essa lei se aplica a quantas pessoas? Apenas uma. De quantas esferas? 3. E quem tem cargo público? Servidor público. E qual o número da lei? Lei 8.112. E qual o ano da lei? /90. E professor, tudo gira em torno de cargo público. Estamos juntos?
Então não posso errar. Quem tem cargo público, aí você diz para mim, sem medo de ser feliz. Servidor público. Professor, e empregado? Empregado tem emprego público. Por exemplo, professor, como assim? Gente, professor, eu estou atrás do meu cargo público, mas por enquanto eu trabalho no Paraíba. Ah, você trabalha no Paraíba? O Paraíba é direito público ou privado? Privado. Lá você é empregado. Entendemos ou não? Agora, quando é do Estado, professor, quando é do Estado e é empregado do Estado, do direito privado, mas é do Estado, a exemplo, professor, por exemplo, a exemplo do empregado do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é de direito privado, é uma sociedade de economia mista. Então você também é empregado, só que você é empregado público, porque você tem um emprego público. Professor, e quando eu tenho só uma função pública? Aí você é temporário, tudo bem? Não posso errar, é temporário. Então, professor, quem tem cargo público, diga para mim, servidor público. Então, volta no slide aí, ó. Quem tem cargo público, professor, eu não posso esquecer, é servidor público. Aí ele diz assim, ó, professor, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Gente, volta para mim aqui, ó. Volta para mim aqui. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Tem uma coisa que você não pode negar, conceito. Normalmente, conceito aparece. Vamos imaginar que você está em casa e você está agora apaixonado, tudo bem? Você está amando. Pois se você está amando, eu vou pedir que você conceitue para mim o que é amor. Amor, tudo bem? Então, professor, o senhor pode conceituar para mim, já que eu estou falando, mas eu estou vendo que não está tendo retorno? Amor, vou conceituar amor para você. Vou fazer o conceito que uma professora uma vez disse em sala de aula. É um frinho na barriga, tudo bem? Frinho na barriga. Esse é o conceito de amor, ok? Beleza? Agora presta atenção, isso é um conceito. Amor é um frinho na barriga, ok? Veja bem, gente, conceito só pode cair de duas formas. Tipo, marca a alternativa que tem o conceito da palavra amor. Aí ela vai aparecer um friinho na barriga. Ou então vai aparecer ou daqui para lá, ou de lá para cá. É um friinho na barriga, é o conceito de amor. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos desenvolver o que nós chamamos de binômio. O que é o binômio? São duas palavras no conceito que não desgarram. A gente aprende, porque como o conceito cai, na hora que cai, a gente passa o rodo. Todo mundo entendeu? Então foca aqui comigo. Por exemplo, professor, se eu falar amor, você se obriga a falar friinho. Então toda vez que eu falo amor, você fala friinho. Quando tu encontra friinho, tu vai buscar a palavra amor. Professor, e isso funciona como na prática? Vai para o slide. No slide, tu tem um conceito, ó. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Gente, quais são as duas palavras-chave? Qual é o binômio que eu tiro aí? O binômio é o seguinte, ó. Se eu falar cargo público, você obrigatoriamente diz o quê, ó? Conjunto de atribuições. Então vem para mim aqui, gente, ó. Professor, na aula de hoje, até agora o que é que eu vi? Meu amigo, eu já andei muito. Você pensa que não? Mas qual é o número da lei? Qual o número do estatuto? Qual o número do regime jurídico único? 8.112. 8.112 barra o quê? Barra 90. Qual o ano da lei? 90. Gente, essa lei se aplica a quantas pessoas? Uma. De quantas esferas? 3. Gente, se eu falar cargo público, você diz o quê? Conjunto de atribuições. E quem tem cargo público? Servidor público. Tá focado comigo? Tá focado comigo? Então são quantas esferas? Uma? Não, 3. Tudo bem? Agora quantas pessoas? Uma. Professor, diz para mim aí, você que está em casa, essa lei se aplica ao servidor público militar?
Não. Essa lei se aplica ao servidor público estadual? Também não. Ao servidor público municipal? Pior ainda. Se aplica ao empregado público? Horrível. Se aplica ao temporário? Ridículo. Essa lei se aplica a uma pessoa, o servidor público civil de 3 esferas: União, autarquias e fundações. E quem tem cargo público é servidor público. E se eu falo cargo público, você diz o quê? Conjunto de atribuições. Tudo bem? Tá dando certinho, tô confiante que você tá acertando. Aula que segue. Aí você tem, vai pro slide, cameraman. Aí você tem assim, ó, os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo e em comissão. Volta para mim. Gente, esse parágrafo, ele já caiu inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Sabe por quê, professor? Porque aí você tem as características de um cargo público. Nesse momento, a lei te diz o seguinte, ó, primeiro ele vai te dizer quais são as características do cargo, depois ele vai te dizer como é que eu faço para ser investido nesse cargo. Então, esse artigo, você se obriga a aprender comigo, porque ele cai, como cai lá o primeiro artigo, porque essa lei se aplica a quantas pessoas? Exatamente, de quantas esferas? Então você se obriga a aprender comigo. Quantas são as características do cargo público? Você vai me dizer o quê? 5. Tudo bem? Então não tenha dúvida, professor. Eu aprendo o número para me poder dizer as características. Então eu aprendo o número para dizer as características. Essa lei se aplica a quantas esferas? 3. Professor, a quantas pessoas? 1. Professor, e o que é mais interessante, professor, se aplica, são quantas as características? As características são 5. Aí, meu amigo, nós vamos para as palavras-chaves. E aí você foca comigo. Primeiro, professor, qual a primeira característica do cargo público? Ele é acessível a todos os brasileiros. Gente, cuidado, porque ele vai botar o cargo público acessíveis a todos os brasileiros e estrangeiros. Foca, não tem escrito estrangeiro. Tem escrito acessíveis a todos os brasileiros. Por exemplo, professor, mas acontece que eu me deparei com a seguinte afirmativa. Os cargos públicos que têm como característica acessíveis aos brasileiros natos, está errado. Aí não falou brasileiro nato. Aí falou acessíveis a todos os brasileiros. Então, primeiro, quantas são as características do cargo público? 5. Primeira delas, acessíveis a todos os brasileiros. Segunda, criados por lei. Diz para mim, primeira característica, acessíveis a todos os brasileiros. Parabéns. Segunda, criados por lei. Parabéns, gente. Terceiro, com denominação própria. Gente, ó. O que tem de questão dizendo que o cargo público é criado por decreto, nada a ver, professor, nada a ver. Eles são criados por lei e tem uma denominação própria. Eu serei agente penitenciário federal, professor, eu serei policial penal federal. Assim diz a emenda constitucional, como já disse o professor de constitucional, o professor Ismael. Então, ó, para focar comigo, quantas características tem o cargo público? 5. Fechado, professor. Primeiro, acessíveis a todos os brasileiros. Segundo, são criados por lei. Terceiro, ele tem uma denominação própria. Vai para o slide. Qual é a quarta, professor? Vencimentos pagos pelos cofres públicos. Então, professor, eu assumi um cargo público, os vencimentos é pagos pelos cofres públicos. E por último, provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então vem para mim aqui, vamos ver se o aluno é capaz de dizer. Vou te perguntar, hein? Tá em casa? Tomou água já? Então foca. Lá vai a pergunta, lá vai a pergunta. Essa lei se aplica a quantas pessoas? 1. De quantas esferas? 3. Quem tem cargo público? Servidor público. Se eu falar cargo público, conjunto de atribuições, quantas pessoas? 1. Quem é? Servidor público civil. De quantas esferas? 3. Quais? Não olha para o teu papel, olha para mim.
foca em mim. Foca, não, tá focado? Então vamos lá. Quantas são as características do cargo público? Você está em casa, fecha os olhos. Vamos lá. Primeiro, acessíveis a todos os brasileiros, parabéns. Segundo, criados por lei, parabéns. Terceiro, denominação própria, parabéns. Quarto, vencimento pagos pelos cofres públicos. Tá lindo! Fecha! Provimento. O que é provimento? Preenchimento em caráter efetivo e em comissão. Já tem alguém mandando mensagem aí? Já tem alguém mandando mensagem? Se está acertando, ninguém. Manda uma mensagem só para me dizer se você está acertando, se você está entendendo. Ou então manda uma sequência de números. Vamos lá. Vamos ver quem acerta a sequência de números. Essa lei se aplica a quantas esferas? Quantas pessoas? E quantas são as características do cargo público, tudo bem? Então, ó, com a sequência de números aí, vamos ver se você acerta. Volta, segue a aula. Aí eu ainda tenho assim, ó, vai lá para o slide. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvos os casos previstos em lei. Professor, aonde é que para mim aí é interessante quando você diz assim, ó, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvos os casos previstos em lei. Cuidado, tá? Porque ele diz que é proibida, mas ele não diz que é proibida toda e qualquer. Olha, 315, Aline, show! Show! Aula show? Ah, tudo bem. Então, ó, presta atenção. Quando ele diz que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvos previstos em lei, pelo amor de Deus, abre os olhos. Por quê, professor? Porque ele vai botar assim, ó, é proibida toda e qualquer prestação de serviço. Só que não é toda e qualquer, não. Por quê, professor? Ei, eu perguntei, não foi 135 não, Diego Brandão. Eu perguntei, essa lei se aplica a quantas esferas? 3. A quantas pessoas? 1. Tudo bem? E quantas são as características? 5. Eu mudei a ordem. A resposta é 3, 1, 5. Tudo bem? Mas o importante é que os números são esses. Nós estamos junto, Diego, na tua aprovação. É proibida a prestação de serviços gratuitos? É. Não tem serviço de graça. Ninguém trabalha de graça. Agora, professor, salvo os casos previstos em lei. Tudo bem? Olha o Alisson, John, show, eu estava com saudade desta aula. Valeu, John, vou chamar de John. Tudo bem? Ok, John. Ok? Professor, aí o que que eu tenho, ó? Aí a parte preliminar foi-se embora. A parte preliminar foi-se embora, participa aí, Jones, tudo bem? Aí agora, professor, nós vamos entrar naquilo. Veja, tu lembra que eu te falei que tudo gira em torno de cargo público? Tudo gira em torno de cargo público? Pois bem, agora o que é que nós vamos estudar, ó? Provimento, vamos lá. O que é prover? Preencher. Vacância, o que é vacância? Deixar vago, remoção, então remover, estou num lugar. Professor, estou trabalhando aqui em Mossoró, estou indo para Brasília. Professor, estou em Brasília. Isso é remoção dentro da mesma esfera. Vamos estudar isso, vamos passar o rodo nisso, tudo bem? Por isso você tem que aprender redistribuição, que é quando vai o cargo, é a distribuição do cargo, e vamos estudar a substituição também, tá bom? Professor, e vamos conversar com provimento, que é o que você quer prover. Professor, eu quero prover, eu quero preencher. Pois vamos estudar, só que antes disso, diz para mim, essa lei se aplica a quantas pessoas? 1. Vamos, em inglês, de quantas esferas? 3. Professor, quantas são as características do cargo público? 5. Ok? Agora, professor, o que chama atenção? Vamos dizer todas. Primeiro, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, têm denominação própria, têm vencimentos pagos pelos cofres públicos e provimento. Eu tenho dificuldade de falar cofres, tudo bem? Tranquilo? Então vencimentos pagos pelos cofres públicos e, por último, provimento em caráter efetivo e em comissão. Aula que segue. Vamos falar então agora, professor, de requisitos básicos para investidura. Então, a primeira coisa que tu tem que ficar atento, pelo amor de Deus, é características do cargo público e requisitos do cargo público. Não pode esquecer isso. Vem para mim aqui, cameraman. Então, ó,
características é diferente de requisitos. Aqui é características do cargo. Quantas são as características do cargo público? Quantas? 5. Tudo bem? 5. Você lembra bem que o menino disse isso, o treinador do Flamengo, 5, não é? Naquela vitória sobre o Grêmio, né? Então, professor, são 5 acessíveis a todos os brasileiros, criados por lei, denominação própria, vencimentos pagos e provimento. Estão lembrados? Agora, professor, quantos são os requisitos? 6. Não pode esquecer isso. Gente, o que ele vai fazer? Ele vai dizer que um requisito é uma característica, que uma característica é um requisito. E a gente não vai vacilar. Todo mundo entendeu? Nós não vamos vacilar, professor, porque nós vamos estar atentos. Requisitos e características são diferentes. Olha os requisitos aí, ó. Esse material já está disponível para ti. Então hoje tu já responde, as questões, eu já boto o gabarito e foca na aprovação, tudo bem? Então diz assim, ó, os requisitos básicos para investidura em cargo público são a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação das obrigações militares e eleitorais, professor, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, professor, a idade mínima de 18 anos e a aptidão física. Gente, olha, jamais, volta para mim aqui, ó, jamais eu vou dizer para você assim, cara, por favor, aprende tudo isso, a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação das obrigações. Eu nunca vou te dizer isso, mas eu vou te dizer para você aprender as palavras-chave. A primeira coisa que você vai aprender é quantas são as características? 5. Quantos são os requisitos? 6. Agora foca no slide. Ou as palavras-chave, ó. Primeiro, nacionalidade. Gente, cuidado. Ele vai dizer que o requisito para acesso ao cargo público é ser brasileiro nato. Não está escrito aí, está errado. Está escrito a nacionalidade brasileira. Então, primeiro requisito, nacionalidade. Segundo, professor, gozo. O gozo dos direitos políticos. Então, primeiro, nacionalidade. Segundo, gozo. Terceiro, professor, quitação. Engraçado que aí tem a quitação das obrigações militares. Volta para mim aqui. Engraçado que aí tem a quitação das obrigações militares e eleitorais. Aí sabe o que é interessante? Aí o aluno, professor, eu marquei errado porque na questão dizia que a Joana, ela, para se tornar servidora pública, ela tinha só a quitação das obrigações eleitorais. Gente, a obrigatoriedade da quitação das obrigações militares é para homem, tudo bem? Então, para a mulher, naquele caso, não precisaria. Aí é um entendimento lógico da questão, tudo bem? Mas o que pesa aqui, vamos lá, quantas são as características? 5. Quantos são os requisitos? 6. Primeiro requisito, nacionalidade. Segundo, gozo dos direitos políticos. Terceiro, quitação. Vai para o slide. Quarto, professor, escolaridade. Escolaridade de acordo com o exercício do cargo. Então, nacionalidade, gozo, quitação, escolaridade, idade de 18 anos. O que eu tenho visto de questões chamando para 16, não existe isso. Idade de 18 anos, ok? Professor, e o que mais? E por último, aptidão física e mental. Aptidão física e mental. Então, ó, professor, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar dizer todos em casa, tudo bem? Vamos tentar dizer todos em casa. Professor, a aula tem um objetivo, a aula tem um foco, eu não posso desfocar, eu tenho que sair dessa aula com algumas informações fechadas, com algumas informações que eu não tenho dúvida. Então, vamos lá, professor. O pessoal aqui do estúdio, o cameraman, né, e o camerawoman, eles estão colocando aqui que está com 40 minutos. A gente segue a aula porque na segunda aula é que eu vou responder questões, tá bom? Então, essa informação vai tanto para o cameraman como para o camerawoman. Então, professor,
Na prática, só resta decidir quem, tá bom? Então, na prática, o que a gente tem, professor? Ó, toda aula, quantos são os requisitos? Os requisitos são 6, características é que são 5. E diz para mim, você que está em casa, todos os requisitos. Por favor, todos os requisitos. Diz para mim. Primeiro requisito, nacionalidade, parabéns. Segundo, gozo, parabéns. Terceiro, comigo, quitação, show de bola. Nacionalidade, gozo, quitação. Quarto, escolaridade. Gente, isso cai. E agora, professor, quinto, idade. E fecha com aqueles negão do caixão. Fecha o caixão. Professor, aptidão. Aptidão física e mental, ok? Aptidão física e mental. Então, professor, o que a gente estudou na aula até agora que está mexendo comigo? Números. Vamos fazer o seguinte, da tua boca só sai números e você vai responder a sequência de números que eu vou perguntar para ver se vai corresponder à sequência exata que tem que ser, tá bom? Certinho? Então, vou colocar aqui, depois eu coloco no quadro, mas vamos lá. Primeiro número que você vai botar, primeiro número que... Professor, se eu for estrangeiro e que estou no processo de naturalização, o que pode acontecer? Tiago Ivanhoer. Tudo bem? Tiago, deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Na lei, não só falou a palavra estrangeiro lá quando vai falar dos professores das universidades. Então, se aparecer a palavra estrangeiro, para nós não interessa. Na lei não contemplou. A lei contemplou requisitos. Quais são os requisitos? Nacionalidade brasileira. É isso que tem que aparecer lá. É dessa forma que tem que aparecer lá. E outra coisa, professor. Professor, e se perguntar as características? Qual é a primeira característica? Tiago, acessíveis a todos os brasileiros. É assim que está lá. Lá não falou em nacionalidade brasileira ou brasileiro nato que está se naturalizando. Se enrolar, está errado. Tem que estar conforme a lei, na perspectiva da lei. E quando a gente responder questões, você vai ver que eu tenho que estar vinculado. Aprende como está vinculado, porque a interpretação fica mais fácil, tá bom? Valeu, Tiagão! Parabéns por estar assistindo a aula. A sequência que eu quero é o seguinte, ó. Eu quero que primeiro você coloque quantas são as características, depois você vai colocar em quantas esferas, depois você vai colocar para quantas pessoas e você vai fechar o número com o último requisito, tá bom? Essa é a sequência que eu quero. Professor, de novo, eu quero a sequência de características, se aplica a quantas esferas, depois, professor, a quantas pessoas e fecha com os requisitos, tá bom? Vamos ver se você acerta aí. Professor, já coloquei, coloca no quadro. Então vamos lá. Vem para mim aqui, ó. Professor, se aplica a quantas são as características? 5. Se aplica a quantas esferas? 3. Quantas pessoas? 1. E fecha. E quantos são os requisitos? 6. Essa é a sequência de acerto, ok? Então, para encerrar, olha aí, 5, 3, 1, 6, é isso? Parabéns, Cláudio Clúdio, ok? Que nome esquisito. Isamara, parabéns também, Isamara. 5, 3... Professor, é o número da Mega Sena? Vai lá, capricha. Quem sabe? Tudo bem? Então, Aline Machado, 5316, parabéns, Aline. Ok, todo mundo ligado. Isamara, Cláudio Clúdio, Pedro Igor, tudo bem? Pedro Igor Vasconcelos Marques. Professor, tô ligadaço nessa aula. Pois vamos lá? Tá ligado? Pois agora não quero números não. Agora você, com você mesmo, utilizando o seu eu. Professor, que aula é essa? É aula de filosofia, o meu eu, o seu eu, tudo bem? Você vai dizer para mim 3 coisas. Vamos lá, repete para mim. Essa lei se aplica a quantas pessoas? 1. A quem? Servidor público civil. Isso cai, gente. Isso cai. A gente brinca, mas cai. De quantas esferas? 3. União, autarquias e fundações. Inclusive as autarquias de regime especial. Tudo bem? Alisson, John de novo, tamo junto, John. Tudo bem? Professor, aí eu tenho também, quem tem cargo público, servidor público, é Cláudio Mateus, ok, Cláudio Mateus, é porque tem Cláudio Clúdio, mas é Cláudio Mateus, parabéns, meu irmão, tamo junto. Quantas são, quem tem cargo público, servidor público. Próximo, professor, quem tem cargo público é servidor público. E se eu falar cargo público, você diz o quê? Conjunto de atribuições.
Tudo bem? E professor, quantas são as características? 5. Acessíveis a todos os brasileiros, criados por lei, com denominação própria, vencimentos pagos pelos cofres públicos e provimento em caráter efetivo e em comissão. Professor, e para fechar, quantos são os requisitos para eu acessar o cargo público? 5. A nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação das obrigações militares e eleitorais, a escolaridade, lembrar que eu tenho escolaridade, ele vai dizer o nível de escolaridade exigido para o cargo, logo depois ele vai dizer que tem outras, a idade mínima de 18 anos e a aptidão, vai para o slide, só para a gente poder fechar esta página. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Pode sim. Abraço pro Roberval Júnior. Valeu, Roberval. Tamo junto, meu irmão. Um abração para você. As atribuições do cargo podem sim. Então, por exemplo, você vê que o cargo lá da OAB exige uma atribuição que é você passar no exame de ordem. Tudo bem? Então, é de acordo com o cargo. E para fechar a aula de hoje, o primeiro momento, depois esse primeiro momento foi aberto para todo mundo, no segundo momento a gente fecha só com os alunos, nessa mesma aula 2, tá bom? É nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, só dá 5 minutinhos para tomar uma água. Você ainda tem, ó, as pessoas portadoras de deficiência, tá errado, né? Ninguém porta, vem para mim, ninguém porta deficiência, eu porto e tiro, não. É as pessoas com deficiência, né? É assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas em concurso. Então, tem até aluno que erra muito quando ele diz assim, ó, para as pessoas com deficiência será reservado 5% das vagas ao aluno. Ora, se até 25% pode ser reservado. Não, meu amigo. Quanto é que tem na lei? Até 20%. Esse é o número que tem que estar lá. Então, falou em pessoas com deficiência, 20% das vagas. Até 20% das vagas não tem como dar errado. Por isso que está aí, ó, pessoas com deficiência até 20% das vagas. Tudo bem? Professor, vai dar certo, eu estou confiante, eu sei que eu estou fazendo por onde, a aprovação está certo. A gente volta logo após o intervalo com o parágrafo 3º, 29 alunos. Antes de ir, por favor, antes de tu tomar água, só por favor, são quantas esferas? 3 esferas. Quantos requisitos? Quantos requisitos? São 6 requisitos. Quantas características? 5 características. E qual é o número da lei? 8.112. Vai tomar tua água daqui a... É no outro link, é no link da aula 2. É dentro de Direito Administrativo, no link da aula 2. Vai tomar uma água e daqui a pouco tu volta para a continuação da aula. Tamo junto, um grande abraço, até o próximo encontro. Para novos sonhos, tem um novo pódio. O campeão em aprovações em concursos está ainda melhor. Isso mesmo, o pódio está de casa nova. De fácil acesso e bem localizado, o novo pódio possui ampla e moderna estrutura, salas confortáveis e climatizadas, além de uma super equipe pronta para garantir a aprovação do seu tão sonhado concurso público. Chegou a hora de ser campeão. Vem pro pódio, seu novo pódio.